Poucos assuntos geram tantas discussões no futebol brasileiro quanto a convocação da seleção brasileira. Basta uma lista ser divulgada para que milhões de torcedores façam a mesma pergunta: por que determinado jogador foi chamado e outro ficou de fora? Em alguns casos, a crítica é apenas técnica. Em outros, a discussão ganha um tom muito mais profundo. Afinal, será que as convocações são realmente feitas apenas pelo treinador? Ou existe influência de empresários, patrocinadores e interesses comerciais nos bastidores da maior seleção do planeta? Essa é uma teoria que acompanha a seleção brasileira há décadas. Toda vez que um atleta vive uma fase ruim e continua sendo convocado, ou quando um jovem promissor fica de fora, surgem acusações nas redes sociais de que empresários estariam interferindo nas decisões. Mas será que existe alguma prova concreta disso? Ou estamos diante de uma narrativa que se fortalece justamente porque o futebol movimenta bilhões de reais? Hoje, vamos analisar como funciona o mercado dos empresários no futebol, qual é o papel da CBF nisso, como acontecem as convocações e o que realmente existe de evidências sobre essa polêmica que nunca sai do debate esportivo. Antes de responder essa pergunta, é preciso entender que o futebol moderno mudou completamente. Há algumas décadas, um jogador dependia basicamente do clube e da comissão técnica para construir sua carreira. Hoje, existe uma estrutura muito maior. Empresários negociam contratos, patrocinadores investem milhões, clubes disputam ativos financeiros, fundos de investimento compram percentuais econômicos de atleta e grandes ligas monitoram jovens talentos antes mesmo da estreia no profissional. Nesse cenário, a seleção brasileira ocupa uma posição privilegiada. Vestir a camisa amarela não representa apenas prestígio esportivo, também significa valorização financeira. Segundo estudos de mercado e análise de transferências internacionais, jogadores convocados frequentemente passam a despertar maior interesse de clubes estrangeiros, aumentam seu valor de mercado e fortalecem sua imagem perante patrocinadores. Não é uma regra absoluta, mas é um movimento recorrente observado no futebol mundial. É justamente por isso que muitos torcedores acreditam que empresários têm interesses diretos nas convocações. Afinal, um atleta valorizado pode representar milhões de euros em futuras negociações. Mas acreditar nisso é diferente de conseguir provar. Até hoje, nenhuma investigação oficial da CBF demonstrou que empresários escolhem jogadores dentro da seleção brasileira ou determinam lista de convocações. Formalmente, essa responsabilidade pertence ao treinador e à comissão técnica. A própria CBF reforça em entrevistas e comunicados que a decisão final é técnica e cabe exclusivamente ao comandante da equipe. Mesmo assim, o debate nunca desaparece. Isso acontece porque o futebol sempre foi cercado por bastidores, relações comerciais e interesses econômicos. E quanto maior o dinheiro envolvido, maiores também são as suspeitas. Para entender essa discussão, precisamos separar aqui três personagens completamente diferentes que muitas vezes acabam sendo confundidos: o técnico, a CBF e os empresários. O treinador é quem observa desempenho, características táticas, momento físico e necessidade do elenco. Pelo menos oficialmente, é dele a palavra final sobre quem será convocado. A CBF organiza toda a estrutura da seleção, administra contratos comerciais, direitos de imagem, logística, patrocinadores e competições, mas não afirma interferir nas escolhas técnicas dos atletas convocados. Já os empresários representam o interesse dos jogadores. Eles negociam salários, transferências, renovações de contratos e oportunidades comerciais. Quanto mais valorizado estiver um atleta, maior tende a ser seu potencial financeiro. E é aí que nasce a principal dúvida do torcedor. Se um jogador convocado pode valer dezenas de milhões de euros a mais no mercado, seria natural imaginar que empresários tentassem aproximar seus atletas da seleção, não é mesmo? A questão é que tentar influenciar e efetivamente conseguir influenciar são coisas completamente diferentes. No futebol internacional, empresários conversam diariamente com dirigentes, com clubes, com executivos. Essas aproximações fazem parte da profissão. Eles apresentam atletas, discutem oportunidades e constroem relacionamentos durante anos. Isso não significa automaticamente que consigam definir uma convocação, você entende? Mesmo assim, a percepção pública continua alimentando essas teorias. Em praticamente toda a lista divulgada pela seleção aparecem comentários afirmando que determinado atleta tem empresário forte e outro foi chamado apenas
para ser vendido, ou que algum patrocinador teria interesse comercial naquela convocação. Essas discussões ganharam ainda mais força com as redes sociais, onde qualquer lista é analisada em tempo real por jornalistas, ex-jogadores, influenciadores e milhões de torcedores. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Na maioria das vezes, essas acusações não vêm acompanhadas de documentos, investigações ou provas concretas. Elas surgem principalmente da comparação entre desempenho em campo e escolhas do treinador. Quando um jogador atravessa excelente fase e fica de fora da lista, o torcedor busca uma explicação. Enquanto essa explicação técnica não convence, rapidamente aparecem hipóteses envolvendo bastidores. Na Copa agora de 2026, teve um caso que ganhou uma repercussão muito grande na mídia, e muito se falou isso durante muito tempo, que foi o caso do Neymar. Neymar vinha de contusões atrás de contusões, não vinha jogando bem, vinha inclusive com poucos jogos atuando ou jogando mesmo profissional, então nitidamente parecia que ele não estava num momento físico para disputar uma Copa do Mundo. E aí saiu uma informação de um blog, um jornalista, de que o Francisco, que é um cara que tem uma cadeira dentro da Assembleia da CBF, ele é filho do ministro lá, Gilmar Mendes, ele teria dito num evento que a convocação do Neymar, quem fez foi ele. É óbvio que isso acaba sendo uma acusação grave que merecia sim ser investigada, se de fato isso ocorreu ou não, mas são informações que saiu nas mídias sociais, então não tem como a gente provar ou qualquer outra pessoa também falar que realmente isso aconteceu, mas tem essa informação que aparentemente foi muito propagada nas redes sociais, o que aumentou ainda mais essa discussão de que será se o técnico que está convocando os jogadores ou pessoas que têm algum interesse em comum ali estaria exigindo que certos jogadores fossem convocados. Então, assim, existe uma diferença enorme entre desconfiar e afirmar. É perfeitamente legítimo questionar uma convocação. O futebol vive de debate, opinião e análise. Mas transformar qualquer escolha polêmica em prova de interferência de empresários é um salto muito grande. Até hoje, nenhum treinador da seleção admitiu receber imposições de empresários para convocar atletas. E também não há evidências oficiais que comprovem esse tipo de controle direto sobre as listas. Isso não impede que existam pressões naturais de ambiente no futebol profissional, mas pressão é diferente de decisão final. Consegue perceber isso? Se existe um motivo para essa teoria nunca desaparecer, ele está na própria história do futebol brasileiro. Ao longo das últimas décadas, diversas convocações foram cercadas de polêmicas. Algumas envolveram jogadores em grande fase que ficaram de fora, como por exemplo foi o caso do Neymar e do Ganso quando surgiram lá na Vila Belmiro, no Santos. Na primeira Copa do Mundo 2010, eles tinham apenas 17 anos cada um e eles ficaram de fora da seleção, onde todo mundo achou que eles deveriam ir para a Copa, já que eram as duas novas promessas do futebol brasileiro, né? Essas escolhas quase sempre dividiram opiniões. Para uma parte dos torcedores, era apenas uma decisão técnica baseada na confiança do treinador. Para outra, havia interesses que o público não conhecia. A verdade é que nenhuma convocação consegue agradar a todos. Isso é fato. Cada técnico possui uma maneira diferente de montar seu elenco. Alguns priorizam o momento vivido pelo atleta. Outros valorizam jogadores que já conhecem o sistema tático. Há treinadores que preferem atletas experientes em grandes competições, enquanto outros apostam na renovação. Foi assim com Parreira, Filipão, Dunga, Mano Menezes, Tite, Dorival Júnior e agora Carlos Ancelotti. Todos receberam crítica por convocações consideradas questionáveis, e isso mostra que o problema não começou agora. Outro fator que fortalece essas suspeitas é o crescimento do mercado de empresários no futebol internacional. Hoje, poucos jogadores chegam ao alto nível sem representação profissional. Empresas especializadas administram contratos, negociam transferências, buscam patrocinadores, cuidam da imagem dos atletas, planejam toda a sua carreira. Quando um atleta é convocado para defender seu país, principalmente uma seleção com a visibilidade do Brasil, sua exposição aumenta significativamente. Em muitos casos, esse reconhecimento pode refletir no valor de mercado, no interesse de clubes estrangeiros e na força comercial da marca pessoal do jogador. Por isso, é natural que empresários desejam ver seus atletas na seleção. O ponto central é que querer uma convocação não significa conseguir determiná-la. Não existe documentação pública comprovando que empresários escolham quem veste a camisa da seleção
seleção brasileira. Ao mesmo tempo, também seria ingenuidade imaginar que o futebol profissional funciona completamente isolado das relações humanas. Treinadores conversam com dirigentes, dirigentes conversam com empresários, clubes apresentam atletas, executivos trocam informações diariamente. Isso faz parte do ambiente do futebol moderno, mas uma rede de relacionamento não é por si só prova de interferência indevida. Outro aspecto importante envolve o comportamento da própria torcida. Quando um atleta querido fica fora da lista, a tendência é procurar explicações, além do desempenho esportivo. Foi assim em diversas épocas, tá? Na era de Tite, houve questionamentos sobre nomes que apareciam repetidamente nas listas, com Dunga, críticas semelhantes surgiram em relação a atletas da sua confiança. Dorival Júnior também enfrentou debate sobre escolhas específicas durante seu período à frente da seleção. Agora, Carlo Ancelotti vive situação parecida. Isso mostra que o debate acompanha praticamente qualquer treinador da seleção brasileira, independente da sua nacionalidade ou do seu currículo. Durante essa Copa, por exemplo, o debate voltou muito mais acalorado por cima de alguns atletas. Por exemplo, Casemiro, Alisson, Marquinhos, que são jogadores que já tiveram em 2, 3 Copas e praticamente o Brasil não performou legal nessas outras Copas. São jogadores que estão com uma idade mais avançada e o público se questionou por que esses jogadores estão na seleção brasileira, quando deveria outros jogadores estarem no lugar deles. E também teve o lance do Endrick, que era um jogador que estava todo mundo querendo ver jogar, que ele tinha apresentado na seleção um futebol legal, fazendo gol até no início e de repente se viu numa situação que desagradou os torcedores porque o técnico deixou ele no banco e aí começou a surgir várias especulações de que ele não entrava porque ele é patrocinado pela New Balance e a maioria dos jogadores era Nike, Adidas, e aí a Nike tinha um contrato com o CBF, com a seleção brasileira, e aí tinha que jogar só jogadores da Nike, então o Endrick poderia entrar em só alguns minutos no final do jogo. Então assim, começa a surgir várias teorias malucas na internet e alguma ou outra pode até ter relevância, pode até ter alguma coisa ali, mas não de fato seja realidade de que isso seja verdade. Existe uma característica interessante no futebol brasileiro. Quando um jogador convocado atua bem, quase ninguém pergunta quem é seu empresário, mas quando joga mal, meu amigo, essa passa a ser uma das primeiras perguntas. Isso mostra que muitas vezes usamos o resultado para explicar a decisão e não o contrário. É claro que o futebol movimenta bilhões de reais. É claro que empresários possuem interesses comerciais. É claro que clubes gostariam de ver seus atletas valorizados. Tudo isso é verdadeiro. O que não podemos fazer é transformar suspeitas em certezas sem apresentar provas. Até hoje, nenhuma investigação oficial comprovou um esquema em que empresários definam listas de seleção brasileira. Isso não impede críticas às escolhas técnicas, mas exige cautela antes de afirmar que elas são resultado de influência externa. Existe ainda um ponto que costuma passar despercebido nessa discussão: a diferença entre influência e controle. No futebol profissional, influência existe em praticamente todos os níveis. Clubes tentam convencer jogadores, empresários apresentam atletas para dirigentes, dirigentes conversam com técnicos, patrocinadores possuem interesses comerciais, jornalistas defendem opiniões, torcedores fazem pressão diariamente nas redes sociais. Tudo isso influencia o ambiente do futebol, mas nenhuma dessas situações significa obrigatoriamente que alguém controla uma convocação. Essa diferença é fundamental, porque quando analisamos qualquer decisão tomada por um treinador, precisamos separar aquilo que pode ser uma pressão externa daquilo que efetivamente determina sua escolha. No caso da seleção brasileira, a responsabilidade formal pela lista é do técnico. As convocações são apresentadas publicamente pelo treinador em entrevista coletiva organizada pela própria CBF, que reforça esse procedimento institucional. Outro aspecto importante é que muitos jogadores convocados acabam nem sendo negociados logo depois. Se a única finalidade fosse aumentar o valor de mercado, seria esperado que praticamente todos fossem vendidos rapidamente. Na prática, isso não acontece. Há atletas que permanecem anos no mesmo clube, mesmo sendo presença constante na seleção. Da mesma forma, diversos jogadores
jogadores foram negociados por valores altíssimos, sem nunca terem vestido a camisa da seleção principal. Ou seja, a convocação pode ajudar na valorização de um atleta, mas ela está longe de ser o único fator que determina uma transferência milionária. Outro argumento frequentemente citado envolve treinadores estrangeiros. Quando Carlo Ancelotti assumiu a seleção, muitos torcedores acreditaram que, finalmente, acabariam as discussões sobre empresários. A lógica parecia até simples. Um treinador europeu multicampeão, sem histórico no futebol brasileiro, teoricamente estaria menos exposto às relações construídas ao longo de décadas entre dirigentes, empresários e clubes nacionais. Mas bastou sair a primeira lista para que as críticas reaparecessem. Alguns elogiaram, outros discordaram, e novamente surgiram comentários dizendo que determinados atletas só estavam presentes por influência de empresários. Isso mostra que talvez o problema não esteja apenas nas convocações, talvez esteja na expectativa criada pelo torcedor. Sempre haverá jogadores que mereciam uma oportunidade, sempre haverá alguém vivendo uma fase melhor do que o outro. Sempre existirão escolhas difíceis e quando houver futebol, haverá debate. Na minha visão, o maior erro é tratar qualquer convocação polêmica como prova de corrupção ou manipulação. Questionar faz parte, discordar também, mas acusar exige evidência. O futebol brasileiro já enfrentou inúmeros problemas administrativos ao longo da sua história, e isso naturalmente gera desconfiança na torcida. Só que desconfiança não substitui prova. Até hoje, não existe uma investigação oficial que tenha demonstrado que empresários escolhem os convocados da seleção brasileira. Isso não significa que o sistema seja perfeito, tá? Também não significa que não existam interesses econômicos circulando ao redor da seleção. O futebol movimenta bilhões de reais. Empresários fazem parte desse mercado. Clubes defendem seus interesses, patrocinadores investem pesado. Tudo isso é real, mas quando falamos especificamente da convocação, é importante separar fatos de especulações, porque caso contrário, qualquer decisão técnica passa automaticamente a ser interpretada como conspiração, e isso impede um debate sério sobre futebol. Pergunta que deu origem a este vídeo provavelmente continuará sendo feita por muitos anos. A seleção brasileira é convocada pelo técnico ou pelos empresários? Analisando as evidências disponíveis, a resposta mais responsável é que a convocação pertence oficialmente ao treinador. Ao mesmo tempo, seria ingênuo ignorar que o futebol moderno envolve uma enorme rede de interesses econômicos, comerciais e políticos. Esses interesses existem, influenciam o ambiente, criam pressões, geram debates, mas influência não é sinônimo de controle. E até que apareçam provas concretas mostrando o contrário, qualquer afirmação de que empresários escolhem os convocados permanece no campo da especulação. Talvez a verdadeira questão nunca tenha sido descobrir se existe influência. Talvez a pergunta correta seja outra: como tornar o processo de convocação cada vez mais transparente, para que o torcedor tenha confiança de que os melhores jogadores estão realmente vestindo a camisa da nossa seleção. Porque uma coisa é certa, enquanto existe paixão pelo futebol, cada lista divulgada continuará dividindo opiniões. Talvez seja justamente isso que faça da seleção brasileira um dos assuntos mais debatidos do esporte mundial. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que as convocações são decididas exclusivamente pelo treinador ou acha que empresários e outros interesses conseguem influenciar esse processo? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Quero muito ler o que você pensa e continuar esse debate com você. Se esse vídeo trouxe informações úteis, ajudou a entender melhor esse tema e fez você refletir sobre os bastidores do futebol, aproveite para deixar o seu like, se inscreva no canal para estimular nosso canal a continuar crescendo. Assim você não perde os próximos vídeos com análises, investigações e debates sobre tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!